Uma das coisas mais importantes, não só para nós evangélicos, mas para o mundo inteiro, é entender o que é a igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que a igreja é a casa de Deus, que ela é coluna e baluarte da verdade. Porque se entendermos bem o que é a igreja, nós conseguiremos também compreender o que é ser igreja. E isso é muito relevante para a nossa vida. A igreja é uma organização sujeita a leis, subordinada a um estatuto, a um regimento interno. Ela é uma organização. Mas, sobretudo, a igreja é o organismo. Como organismo, ela é o corpo místico de Cristo. Um organismo vivo. E é a igreja que tem poder na terra de exercer toda a autoridade que Deus lhe deu. Saber o que é a igreja, qual o seu fundamento, qual a sua essência, a sua natureza, o seu propósito, é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual nós não conseguimos verdadeiramente estar inseridos no corpo de Cristo. Que você entenda, saiba e que o Espírito Santo revele ao teu coração a cada dia o que é ser igreja. Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores. Como você sabe, essa é a nossa escola bíblica dominical. Estamos iniciando um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2024. Glórias a Jesus, é isso mesmo. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2024. E é com muita alegria que nós vamos apresentar o currículo desse trimestre, um currículo maravilhoso por um comentarista muito prático, teológico, um verdadeiro mestre, pastor José Gonçalves, que escreveu esta revista desse primeiro trimestre de 2024, 13 lições tratando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Você não pode perder este primeiro trimestre, você precisa caminhar conosco nesta trilha, nesta jornada do primeiro trimestre. Tenho certeza que vai ser fundamental para a sua vida. Nós vamos entender o que é a igreja, gente. Vamos compreender o que é esta instituição divino-humana. Divino porque é uma instituição de Deus na terra e humana porque é formada por pessoas, por seres humanos. Então você não pode perder este primeiro trimestre de 2024. Como você sabe, aqui na Academia de Pregadores, o nosso objetivo é sim ministrar a lição, ministrar as nossas aulas, mas o nosso objetivo é também dar a você, professor de escola dominical, alguns subsídios para que você possa ministrar a sua aula com excelência, porque este é o nosso maior objetivo no reino de Deus, tá ok? Então tá aí na sua tela, ó, a capa da nossa revista, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Origem, a quem ela está ligada, quem criou a igreja, qual foi a origem dela, a natureza é aquilo que é a nossa essência, o que é verdadeiramente a igreja, e a sua vocação, que fala do propósito de Deus, do chamado de Deus para a igreja. Lembrando sempre que o Deus que criou a igreja, antes de criá-la, criou a missão para a igreja. A igreja existe por causa de uma missão. Então, esta é a nossa tratativa, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Como eu disse agora há pouco e repito, essa instituição humano ou divino-humana, não humano-divina, ela é divino-humana, porque antes de ser humana, ela é uma instituição divina. Então nós vamos estudar na nossa primeira lição, lição de número 1, do dia 7 de janeiro de 2024, nós vamos tratar sobre a origem da igreja. A origem da igreja. Nada melhor do que começar o trimestre, né? Falando sobre a igreja de Cristo, pensando nesta origem, como ela se originou. A igreja foi fundada por Jesus somente? A igreja foi inaugurada somente no dia de Pentecostes? Quando é que a igreja foi realmente criada? Eu gosto de usar essa seguinte expressão: na mente de Deus,
Quando é que a igreja foi realmente criada? Quando surgiu essa ideia de igreja? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Lição de número 1, 7 de janeiro de 2024. Vamos tratar sobre a origem da igreja. O textuário da nossa lição está em Atos, capítulo de número 2 e versículo 38, que é o discurso de Pedro após o derramamento do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, perceba que Paulo, ou que Pedro, não Paulo, perceba que Pedro está já nesse primeiro versículo aqui do textuário, deixando para nós uma indicação da origem da igreja, ou seja, a igreja é composta por pessoas que tiveram seus pecados perdoados, pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados. Então essa já é uma seta diretora, né, da nossa lição de hoje. Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. É claro que este selo aqui fala de propriedade. Selada com o Espírito Santo não fala do revestimento de poder, do batismo com ou no Espírito Santo, mas fala de propriedade. A igreja é família de Deus. O que é família? São os membros vinculados por laços sanguíneos e também laços afetivos. No caso da igreja, são sempre membros vinculados por laços sanguíneos. Que sangue é este? O sangue de Jesus. Por isso que nós dizemos, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Vamos à palavra-chave da nossa lição, que é igreja. Igreja, eklésia, do grego, tirados para fora. Nós vamos entender tudo isso durante esse trimestre. E a leitura bíblica em classe da nossa lição está em Atos, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, e depois os versículos 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós sabemos aqui, quem conhece essa leitura sabe que o Senhor Jesus havia derramado o Espírito Santo sobre a igreja como um revestimento de poder, porque o batizador é Jesus. João Batista já falava sobre isso. E lá em Atos, capítulo de número 2, não é? Eles foram cheios do Espírito Santo. E depois nós vamos perceber nos versículos 37 e 38 que esse Espírito ainda continuava sendo derramado. E Pedro, no seu discurso, ele fala algo glorioso, que a promessa, ele afirmou naquele discurso, naquela pregação, a promessa diz respeito a vós, ou seja, as pessoas que estavam ali, aos vossos filhos, aos que estão perto e aos que estão longe, e a todos quanto nosso Senhor chamar. Então essa promessa diz respeito também a nós. Como nós falamos, nós vamos perceber aqui os comentários do pastor José Gonçalves, que é líder da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e é membro da Comissão de Apologética da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pastor José Gonçalves, sobretudo, é meu amigo.
e a gente tem uma boa afinidade. Eu falei com ele antes de iniciar as gravações das nossas aulas. E eu gosto muito da linguagem que o pastor José Gonçalves usa. É uma linguagem teológica, bíblica, mas uma linguagem muito prática. Você vai perceber isso durante todo este trimestre. Existem alguns livros, né, publicados pelo pastor José Gonçalves, mas eu gosto muito do livro Por que Caem os Valentes? Então eu já quero recomendar esse livro para você, que é um livro assim de leitura fácil, rápida, mas um livro realmente relevante para a nossa vida cristã. Muito bem, vamos aos comentários da nossa lição. No nosso primeiro ponto, pastor José Gonçalves vai tratar sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. O povo de Deus na Bíblia e na história. Primeiro parágrafo, no Antigo Testamento. Então o pastor vai fazer um relato aqui sobre a história do povo de Deus. Perceba que aqui ele não está tratando só da igreja, ele está tratando do povo de Deus como um todo. E ele deixa claro para a gente que o termo hebraico, kahal, é usado para referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Eu gostei muito disso aqui, ó, ajuntamento do povo de Deus. Sempre que o povo de Deus se ajuntava lá no Antigo Testamento, nós temos esse termo kahal, não é? Uma convocação, uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Sempre esse termo hebraico, kahal. Outra coisa que o pastor José Gonçalves nos propõe aqui é que o termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Duas coisas importantes aqui. Israel étnico, porque era realmente o povo de Deus, a descendência de Abraão, não é? Através de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E outra coisa importante que o pastor José Gonçalves fala é que se juntavam tanto com fins culticos ou não. O que eu quero que você entenda aqui? Eu fiz questão de anotar isso aqui para não esquecer. É bom entender que seja qual for a razão, quando o povo de Deus se reúne, é algo distinto. É isso que o termo kahal está nos ensinando. É a reunião do povo de Deus. Seja para fazer um culto, seja para fazer um período de louvor, seja para fazer uma reunião para discutir alguma coisa em relação à obra de Deus, à vida congregacional da igreja local. Isto é a reunião do povo de Deus. Seja para bater um papo em casa, não é? Vamos receber um grupo de irmãos em casa. Isto é a reunião do povo de Deus. É muito importante atentarmos para isso. A reunião do povo de Deus não é uma reunião qualquer. A reunião de pessoas que servem a Deus sempre será a reunião do povo de Deus. É claro, gente, que eu não estou dizendo aqui que a gente não pode se reunir para nos divertir, para fazer um churrasco, me convide, inclusive, que a gente não pode se reunir para fazer uma viagem, uma excursão, uma viagem com a família, de amigos. Não, é lógico que a gente faz isso. Nós só precisamos entender o seguinte: somos o povo de Deus em qualquer circunstância. E tudo que nós fazemos, inclusive quando estamos nos divertindo, inclusive quando estamos estudando, qualquer coisa que nós fazemos, nós estamos manifestando a nossa fé, exercendo o nosso trabalho, a nossa profissão, exercendo o nosso direito político. Em qualquer situação, que o povo de Deus se reúne, é o povo de Deus reunido em torno de qualquer circunstância, porém, é o povo de Deus que está ali presente e precisamos manifestar o que nós verdadeiramente somos. Esse trimestre vai ensinar muito isso pra gente dentro desta proposta de compreendermos o que é a igreja e o que é a natureza da igreja. Segundo parágrafo do primeiro ponto, no Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado, vamos lá, do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função.
não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, o que a gente precisa entender? O termo carral no Antigo Testamento se refere tão somente à raça, à etnia, à descendência de Abraão. Já no Novo Testamento, o termo eclésia, que quer dizer na prática, tirados para fora, se refere não só a uma raça, mas a todos os que foram de diferentes raças e nações, mas que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, isto é igreja no Novo Testamento. Isto é igreja. Uma coisa que a gente precisa entender também é que no sentido, vamos lá, deixa eu colocar aqui, mudar essa cor para a gente entender. Seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, é algo sagrado. A eclésia é sagrada. Outra coisa importante aqui, não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia solene de crentes regenerados que se reúne para adorar a Deus. Então perceba que a igreja, que é como eclésia no Novo Testamento, ela tem esse contexto. Primeiro, que não são só os judeus. E aí Paulo fala na carta aos Efésios que Jesus derrubou a parede da separação, que era uma parede que havia no templo, de ambos os povos fez um. Paulo fala também que em Cristo não há judeu, nem grego, nem circuncisão, ou seja, todos são unidos em um só povo. E o sentido da eclésia como igreja, a palavra igreja, que é eclésia, já dá uma conotação daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar. Lembrando do que eu disse agora há pouco, que adorar não é só quando nós estamos num momento cultico na igreja. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, adoramos a Deus com as nossas atitudes. Adorar é reconhecer divindade. Desta forma, escute, eu anotei aqui para não esquecer, como eu sempre digo, a eclésia é santa. Por isso, o ambiente onde ela se reúne, ou o ambiente onde ela reúne, se torna naquele fim que lhe é proposto. O que é isso? Vou repetir. A eclésia é santa. Por isso, o ambiente onde ela reúne se torna naquele fim que é proposto. O que é um ambiente santo? É um ambiente onde a eclésia está reunida para adorar a santidade daquele santo que é o dono da igreja. Então, seja onde for que a igreja se reúne, essa é a ideia de igreja no Novo Testamento, e eu achei essa ideia magnífica. Lembrando que estamos tratando nessa primeira lição sobre a origem da igreja, e ao tratar sobre a origem da igreja, estamos falando sobre a igreja no Antigo Testamento, a visão de povo de Deus no Antigo Testamento. Estamos fazendo uma abordagem histórica, então a visão do povo de Deus no Antigo Testamento e a visão do povo de Deus no Novo Testamento. A eclésia é sempre santa, a igreja é santa e ela se reúne sempre para adorar. E quando ela se reúne, como ela é santa e se reúne com o propósito de adorar aquele que é santo, o ambiente se torna santo. Então a igreja é um santuário. Porque o que é santuário? Santuário não é só o templo. Santuário é onde a presença do santo está. Então a igreja é um santuário. A sua casa, onde está reunida a sua família, tem que ser um santuário. A igreja se reúne numa praça para adorar a Deus. Ali é um santuário. Então, onde nós estamos como santos de Deus, o ambiente se torna também santo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias.
No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Na história da igreja cristã. Na história da igreja cristã. Vamos lá, deixa eu grifar aqui, ó. Em uma grande denominação, estamos tratando sobre a história do povo de Deus, na história da igreja cristã agora, ó. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Tem muitas pessoas que entendem como igreja só isso aqui. A gente vai perceber que isso não é totalmente igreja. Tem muitas pessoas que pensam assim, para ser crente, a Bíblia diz que aquele que for salvo e for batizado, né? Aí sim é igreja. Só que igreja não é só isso. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de comunidade de fé. O que é a comunidade de fé? É uma congregação. E a congregação é definida como essas pessoas regeneradas e batizadas após uma confissão de fé. O pastor José Gonçalves continua e nos diz o seguinte, ó, de acordo com um documento de uma denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas, deixa eu passar para outra página aqui, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia, escuta, não é a Assembleia de Deus, é a Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos. Esse texto é um texto que está inserido, em Hebreus, capítulo 12 e versículo 23. A universal assembleia, que não é universal do Reino de Deus, que não é a Assembleia de Deus, é a Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos. Então, isto é
a igreja. Aqui nós temos uma igreja como corpo de Cristo. Isto é a igreja, corpo de Cristo. Aí sim, nós vamos entender mais à frente, se não me falha a memória, na lição de número 3. Lição de número 3. Nós vamos entender um pouco melhor sobre a igreja como corpo de Cristo. Mas aqui nesse primeiro ponto nós vimos então o povo de Deus na história da Bíblia, o povo de Deus na Bíblia e na história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja cristã, ok? Vamos ao segundo ponto da nossa lição. A igreja como criação divina. Primeiro parágrafo, a igreja como um ideal de Deus. Em sua essência, como você sabe, a gente grifa algumas coisas aqui que a gente acredita serem importantes, principalmente para o professor de escola dominical. Em sua essência, ela é um projeto divino. E aqui o pastor José Gonçalves vai utilizar palavras de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1 e versículo 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a igreja é um ideal do reino de Deus. O que é isto? Eu gosto de afirmar aqui o seguinte, ó. A igreja foi criada. Aqui nós estamos falando da criação. A igreja foi criada na eternidade. O que é criar? Criar é planejar. O criar existe antes da execução da criação. A execução da criação faz a criação se tornar visível. A igreja foi planejada na eternidade. Paulo diz que Cristo elegeu a cada um de nós, e ele está escrevendo a carta aos Efésios para uma igreja gentia, e ele diz, antes da fundação do mundo. Então a igreja foi criada na eternidade. Segundo parágrafo, a igreja como uma realidade concreta. No início da igreja, acontece a plenitude dos tempos. Ocorre a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo fala que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Desta forma, então, ó, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que nós aprendemos aqui, a igreja foi fundada. Aqui nós estamos falando do fundamento da igreja. A igreja foi fundada por Jesus. Então perceba, porque essas três coisas que eu vou falar aqui são muito importantes para entendermos a igreja. A igreja foi criada na eternidade, desde a fundação dos tempos. A igreja foi fundada por Jesus, ou seja, Jesus fundou. O que é fundar? Fundar é estabelecer. Jesus estabeleceu a igreja. A igreja foi estabelecida por Jesus. Mas a igreja, no terceiro parágrafo, ela no Pentecostes. A igreja no Pentecostes. A igreja existia apenas no coração e na mente de Deus. Se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Aqui é o que nós chamamos de inauguração. Ó. Inauguração. A igreja foi inaugurada no Pentecostes. Perceba, eu disse que a igreja foi criada na eternidade, na mente de Deus. A igreja foi fundada por Jesus. Jesus estabeleceu a igreja. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja. O que é edificar? É fundar, tornar concreto aquilo que já existe num projeto. E a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. O que é inaugurar? É tornar público.
Inaugurar é tornar conhecido. Por exemplo, uma loja, quando ela é inaugurada, ela já tem toda uma estrutura, já tem um espaço, ela já tem mercadoria, já tem funcionário, já tem cadastro, né? No nosso caso é CNPJ, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, a igreja, quando a loja é inaugurada, ela já tem todo um estabelecimento ali que ninguém ainda via, que ninguém ainda havia percebido. Mas quando ela é inaugurada, ela se torna pública. Isso é muito importante, ó. A igreja foi fundada, foi criada na eternidade, fundada por Jesus e inaugurada no dia de Pentecostes. Aí nós temos, sim, com toda certeza, a igreja como uma criação divina. Entendamos que a igreja foi criada pelo próprio Deus na eternidade. A igreja foi fundada por Jesus e ela foi inaugurada no Pentecostes. O que eu quero que você entenda? Em toda a trajetória de criação, fundação e inauguração da igreja, nós temos uma ação da Trindade divina. Na criação, nós temos a igreja como um projeto do Pai. Na fundação, nós temos a igreja como uma execução do Filho. E na inauguração, nós temos uma igreja como uma propagação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, revestiu os crentes de poder e todo o mundo habitado da época passou a saber que a igreja estava presente na terra. Então, a igreja, ela tem a sua origem na Trindade divina, fundada, criada na eternidade, fundada por Jesus e inaugurada no dia de Pentecostes. Terceiro ponto da nossa lição, a igreja como a comunidade dos salvos, a igreja como a comunidade dos salvos. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção aqui é para a palavra comunidade. O que é uma comunidade? É a reunião de pessoas que vivem em torno de coisas que são compartilhadas de forma comum. Viver em comunidade é isso, é compartilhar coisas. Então, nós precisamos entender que a igreja é uma comunidade de salvos, é onde os salvos estão reunidos para compartilharem, para participarem das mesmas coisas. Primeiro parágrafo, regenerados pelo sangue de Cristo. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão. Isso aqui não é uma sociedade onde a pessoa escolhe se filiar a uma instituição e ela vai lá, se inscreve, conhece as normas daquela instituição e ela diz, não, eu aceito, eu vou estar associado aqui. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. O que é se converter? Converter é mudar de atitude. Converter é uma atitude gerada em nós pela ação do Espírito Santo em relação à pessoa e à obra de Cristo. É exatamente esse o sentido da palavra grega, metanoel, ou seja, mudar de atitude. Traduzida aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente. Então, os regenerados pelo sangue de Cristo fazem parte da comunidade dos salvos, que são pessoas que têm uma mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse aos discípulos quando ele afirmou que o Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Segundo parágrafo do terceiro ponto. A igreja, como comunidade dos salvos, ela é composta pelos regenerados pelo sangue de Cristo, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, por aqueles selados pelo Espírito Santo. Entenda que esse selo do Espírito aqui não é o revestimento de poder, tá ok? O que é esse selo do Espírito? Ó, por meio do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então passamos a fazer parte dela. O que quer dizer a palavra batismo? A palavra batismo quer dizer imerso, submergido, mergulhado. Então, por meio do Espírito Santo, somos batizados, imersos
entronizados no corpo de Cristo, colocados dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, então passamos a fazer parte da igreja. Por que nós acabamos de dizer aqui, é uma verdade, que isso só é possível uma vez que o Espírito Santo gera em nós isto, porque só o Espírito pode gerar Cristo em nós. Foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria. Lucas fala sobre isso, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o que no teu ventre foi gerado é ente querido de Deus. Então o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Só o Espírito pode gerar Cristo dentro de alguém. Então o Espírito Santo gera Cristo em nós. E aí, quando ele gera Cristo em nós, nós somos selados com o selo do Espírito. Nos tornamos propriedades do Espírito, uma vez que ele agora age na nossa vida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto, o batismo de Cristo e do Espírito. Nosso escritor diz que podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Vamos lá. Então, Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é um batismo de capacitação. Nós não podemos esquecer isso aqui. O batismo com o Espírito Santo é um batismo de capacitação. Eu tenho dito já há alguns anos e continuo insistindo que nós temos que voltar às raízes do verdadeiro pentecostalismo. Por que a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Para capacitar a igreja para a vida ministerial. Então Jesus ensinou os discípulos e ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão receber a unção do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então esse é um batismo de capacitação. Mas o Espírito também batiza os crentes no corpo de Cristo. Ou seja, a salvação é revelada a nós através da ação do Espírito e nós somos mergulhados no corpo de Cristo através desta ação do Espírito. E esse é um batismo de iniciação. É um batismo que faz com que nós sejamos iniciados nesta vida cristã, nesta vida da igreja. Olha, assim como fizemos no trimestre passado, nesse trimestre nós vamos fazer ao final de cada aula, vamos fazer algumas considerações que julgamos importantes. Então, a primeira consideração importante dessa lição de número 1 é: a igreja não é um plano B de Deus, nem um erro de percurso. O que eu quero dizer com isso? A igreja não foi inserida no plano salvífico porque Israel não recebeu a Cristo como Salvador. A Bíblia diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí eu já ouvi pessoas ensinando que se Israel tivesse recebido a Cristo como Salvador, a igreja não estaria neste plano salvífico. Deus iria ter que prover um outro plano de salvação ou nós estaríamos perdidos. Isso não é verdade. Deus pensou na igreja o tempo inteiro. Se Israel tivesse recebido a Cristo como Salvador, Israel seria a nação evangelizadora do mundo. Sabe por que nós somos chamados hoje, como igreja, de novo Israel de Deus? Porque o propósito de Deus para Israel, que era fazer com que o nome de Cristo se tornasse conhecido em toda a terra, passou a nós como igreja. Mas a igreja já estava no plano de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus deu a lei para Moisés, Deus falou: o estrangeiro que quiser habitar entre vocês pode. O estrangeiro era o não judeu, o gentio. Mas ele pode habitar entre vocês. Ele só precisa fazer o pacto da circuncisão. João capítulo 3, versículo 16, não diz que Deus amou Israel, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a igreja não é um plano B de Deus. A igreja não é um erro de percurso. Não é porque Israel não recebeu que Deus resolveu inserir os gentios para, vamos colocar assim entre aspas, não perder todo o trabalho que já havia sido feito. A igreja é realmente um projeto eterno de Deus. Segunda consideração importante: e se Israel tivesse recebido a Cristo como Salvador? É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Israel seria a nação evangelizadora. Nós conheceríamos Cristo através de Israel.
Terceira consideração importante, 3 coisas. Eu vou frisar aqui, eu anotei para não esquecer, porque eu vou frisar essas 3 coisas que eu já falei, mas quero repeti-las no final dessa aula. 3 coisas muito importantes sobre a igreja. A igreja foi criada na eternidade, a igreja foi fundada por Jesus e a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Eu e você, como igreja, já fazíamos parte do plano eterno de Deus, criada na eternidade, fundada por Jesus e inaugurada no dia de Pentecostes. Queridos, chegamos ao final da nossa primeira aula deste primeiro trimestre de 2024 e o meu desejo é que neste trimestre você realmente entenda o que é a igreja. Na aula de hoje aprendemos sobre a origem da igreja. A origem da igreja é uma origem divino-humana, criada por Deus, composta por seres humanos para ser a agência do reino de Deus na terra. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.